Uma boa noite a todos. Prazer enorme, um privilégio estar aqui com vocês essa noite. Eu sou Ezequiel Gomes, pastor da Rádio Novo Tempo. Estamos voltando na rádio aí com força total, né? Essa é a primeira semana de volta no ar. E tem sido uma experiência bacana, programação repaginada. Você que não conhece 99,9 FM, estamos lá todos os dias às 5h30 da tarde. E a partir de fevereiro, todos os dias, das 11 ao meio-dia e das 5 às 6 da tarde, eu estarei no ar, com a graça de Jesus, compartilhando a palavra de Deus. Um abraço especial aí, segundo o Tocinho me falou, né? Daniel, Sulamita, vocês dois, né? Que a graça do Senhor seja com vocês, viu? Obrigado pela presença de vocês. Fiquei sabendo que tem um filhinho também. Olha aí, até aí não consigo enxergar daqui, mas que legal. Deus abençoe muitíssimo vocês todos, família, todos aqueles que vocês amam neste mundo, neste grande mundo. Bom, gente, o tema que eu preparei para vocês essa noite está aí no telão, o fechamento da porta da graça, estudando Daniel e Apocalipse. Sabe que esse é um tema interessante e importante, é um dos temas mais difíceis da teologia adventista, então vocês vão precisar ter bastante paciência, bastante concentração. Eu prevejo que eu vou passar um pouquinho do horário, não quero passar muito do horário. Se você precisar ou quiser sair, não tem nenhuma dificuldade, pode sair, não vou prender vocês não, tá? Mas a gente vai fazer o tema com tranquilidade, vamos aprender, vamos crescer no conhecimento e na graça de Jesus. E quando a gente fala de teologia adventista, a gente fala de uma igreja que crê na volta de Jesus, Jesus vai voltar, e que crê na lei de Deus, o 7º dia, está lá nos 10 mandamentos. E de alguma forma, essa ideia de guardar a lei, esperando Jesus voltar, tem tudo a ver com esse tema do fechamento da porta da graça. E nós vamos abrir agora a nossa Bíblia, começando do Antigo Testamento, Daniel, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versos aqui, neste que é o Apocalipse do Antigo Testamento, e depois nós vamos para o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse propriamente dito, tá bom? E tema interessante, nós começamos a falar dele na quarta-feira passada, quando tratamos da ideia do tempo de angústia, que tem um pouquinho a ver com esses eventos finais, essa coisa de uma perseguição final, aqueles que são fiéis a Deus e etc., e como que isso angustia, e toda aquela ideia da marca da besta. Então quem não receber não vai poder comprar ou vender, é uma coisa meio pesada, complicada, especialmente no mundo que a gente vive, né? Não comprar ou vender significa que a gente não come, não dorme, não mora, não veste e etc. E esse tempo de angústia então está descrito aí no capítulo 12, no verso 1, a Bíblia diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A partir do verso 5, o relato continua dizendo assim: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os elementos desse texto são bastante interessantes e importantes. Existe a ideia de um grande tempo de angústia, qual nunca houve na história do mundo. E nesse tempo Miguel se levanta. Conversamos na quarta-feira passada que Miguel é um nome
de Jesus Cristo. E aqui está a indicação de Jesus se levantando do santuário celestial para finalmente retornar à terra. E nessa postura de se levantar e sair do santuário, o mundo se envolve numa angústia qual nunca houve. E olha que nosso mundo já conheceu muita angústia. E aí nós poderíamos pensar em tantos problemas familiares, guerras, problemas, fomes, desastres naturais e etc. E se a Bíblia promete no futuro, antes da volta de Jesus, um tempo de angústia maior do que jamais houve, a gente pode esperar coisa séria para frente. Agora, também a gente não precisa esperar tão para frente, né? Será que nosso mundo já viveu tanta angústia quanto hoje, janeiro de 2015? Possível que não. Quantidade de doença, de problema, de pecado, de imoralidade, de situações ruins e coisas ruins, é bastante amplo, abundante no mundo em que eu e você vivemos. Tempo de muita angústia, qual nunca houve na face desta terra. É interessante que vai chegando dentro dessa visão, e o anjo vai mostrando tudo isso para Daniel, e você percebe que Daniel vai ficando meio desesperado. Ele ouve os anjos conversando, ele vê essas visões, e ele meio que parece que não entende o que está acontecendo. E ele diz, tá, mas quando vai ser? Aí o anjo responde assim, não de uma forma muito didática, né? 1 tempo, 2 tempos e metades de 1 tempo. Daí ele, tá, não entendi nada. E daí, quando é que vai ser? Daniel, fica tranquilo. Entenda uma coisa. Os sábios vão entender tudo. Eles serão purificados, embranquecidos na provação. Eles vão ser provados. Mas os perversos vão proceder de forma perversa, como lhes é natural. E eles não vão entender nada. Mas quanto a você... O capítulo termina assim, quanto a você, você vai descansar e vai se levantar no final dos dias para receber a tua herança. Daniel estava muito preocupado em entender detalhes dessa visão toda, e o anjo diz, fica tranquilo, o seu livro está selado para ser entendido depois de muitos dias. Mas o que importa é, existe uma promessa. Quem é sábio vai entender, vai ser purificado, vai ser embranquecido em meio à provação, as últimas provações. Mas os perversos vão de mal a pior, vão enganar e vão ser enganados, vão praticar o pecado, vão viver em pecado, e eles não vão entender nem a profecia, nem a salvação e etc. Sabe que esse texto de Daniel 12, especialmente ali o verso 10, ele se torna um verso muito importante para construir a ideia de Apocalipse 22, verso 11. Vamos lá para o último capítulo da Bíblia. E nós vamos perceber alguns temas paralelos, né? Nós estamos estudando Daniel e Apocalipse. Então, encontrando esses paralelos, né? Lá no Antigo Testamento com o Novo Testamento, mostrando essa unidade da palavra de Deus. E o texto de Daniel 12, verso 10, ele vai de alguma forma se repetir paralelamente em Apocalipse 22, verso 11. É um texto bastante famoso e interessante quando a Bíblia diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a se santificar. E o verso 12, e eis que venho sem demora. Muito interessante. Logo antes da volta de Jesus, que virá sem demora, ocorrerá então um amadurecimento de decisões. Quem decidir pela injustiça e pela imundície, vai continuar sendo injusto e imundo. E aqueles que praticarem justiça e se santificarem, serão reconhecidos como justos e santos. Esse é o texto clássico, assim, para falar dessa ideia do fechamento da porta da graça. A ideia é a seguinte: quando Miguel se levanta no santuário, e ele sai do santuário, ele deixa de interceder pelo ser humano, quem tomou a decisão pela salvação está salvo, ele vai continuar sendo justo e santo. Aqueles que rejeitaram a salvação, não mais encontrarão sabão para lhes limpar as sujeiras. Não mais encontrarão chance de mudarem de vida. E os sujos continuarão sujos. E os imundos continuarão imundos.
E essa é a imagem clássica do fechamento da porta da graça. Vamos estudar um pouquinho do contexto bíblico a respeito desta ideia. E vamos voltar aí para o próprio livro do Apocalipse, agora capítulo 15, versos 5 a 8. A ideia de que Miguel se levanta, e aí existe o tempo de angústia, talvez não seja na mente de alguns uma ideia tão clara para defender a ideia de que Jesus Cristo, como sacerdote do santuário celestial, ele deixa de interceder pelas pessoas, pelos habitantes da terra. Mas Apocalipse capítulo 15, versos 5 a 8, traz essa ideia de uma forma um pouco mais clara. E a Bíblia diz assim: depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos da ira de Deus dos 7 anjos. Sabe que esses textos do livro do Apocalipse, eles inspiram muito medo em algumas pessoas e alguns questionamentos sobre o caráter de Deus. Uma maldade, porque agora vai cair o quê? Praga, ira, destruição, julgamento, juízo, condenação. E as pessoas se sentem um pouco incomodadas. E elas se sentem um pouco temerosas. Mas a grande realidade que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que quando a Bíblia diz que ninguém podia penetrar no santuário, é uma ideia bem clara de que o ministério de Jesus lá no santuário celestial terminou. Porque agora ninguém mais pode entrar no santuário. E aí o que vai acontecer? Vai cair as últimas pragas e Jesus vai voltar. Esse é o cronograma. Então percebam uma coisa. Jesus encarnou, viveu vida perfeita, morreu por você e venceu a morte. E aí subiu ao céu. Desde que subiu ao céu até, vamos pensar assim, entre aspas, agora, ele está intercedendo pelos seres humanos para dar a cada um a oportunidade de salvação. Ele envia o Espírito Santo, ele envia a igreja, ele envia o pastor Ibson, ele envia o pastor Ezequiel, ele envia a Rádio Novo Tempo, enfim, para pregar o evangelho às pessoas. Só que o evangelho não obriga ninguém a ser salvo. E aí cada um vai tomando a sua decisão. Quando todo mundo fixar a sua decisão final, quem é sujo vai ser sujo, quem é santo vai ser santo. E aí fecha-se a porta da graça. Ninguém mais pode entrar no santuário. Acabou a chance da salvação. Para fundamentar um pouquinho melhor essa ideia de que acabou a chance da salvação, volta para o capítulo 14 do livro do Apocalipse. E vamos dar uma lidinha dos versos 9 a 12, que tem um conceito também um pouco difícil, mas muito importante para essa ideia de que termina a chance de salvação. E a Bíblia diz assim para nós: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta, da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Esse texto também é muito interessante, muitos desses conceitos difíceis também estão presentes aqui. Ira, condenação, destruição, etc. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é a seguinte ideia: somente Deus merece ser adorado. E aqui o mundo adora a besta. E nessa postura de adorar a besta, o ser humano recebe a marca da besta. E a Bíblia diz: quem assim adorar, quem isso receber, beberá do vinho da cólera de Deus. Aqui
existe aquilo que eu chamo de uma condenação antecipada. Deus está dizendo o seguinte: você pode ser salvo pelo sangue de Jesus Cristo, você pode viver eternamente no céu, tudo isso está aberto a você através do Evangelho. Vida perfeita, paz perfeita, amor perfeito por toda a eternidade. Mas, se você adorar a besta e receber a marca do seu nome, você será condenado. Independentemente da discussão do que significa essa marca, e aí tem uma grande discussão por detrás disso aí, independentemente de definirmos o que isso significa ou não, o fato é o seguinte: quando essa marca chegar, quem a receber não mais tem salvação. Fechou-se a porta da graça. A pessoa tomou a decisão dela. E não foi adorar a Deus. E não foi guardar a lei de Deus. A decisão foi em favor do pecado, do diabo. E essas pessoas partilharão o destino do diabo. Lembra, por exemplo, quando Mateus 25 fala assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo. Fogo preparado para quem? Para o ser humano? Não. A Bíblia diz: fogo preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou fogo para ser humano nenhum. Mas se algum ser humano insistir em seguir a Satanás, terá o mesmo destino que ele. E aqui está fundamentada a ideia do fechamento da porta da graça. A gente ouve falar muito sobre a graça, essa ideia, assim, sabe, do perdão dos pecados. E essa é uma ideia maravilhosa, a gente deve pregar sobre a graça mesmo. Ela é o fundamento da nossa salvação, o fundamento da nossa adoração. Nós louvamos a Deus pela graça de Jesus Cristo. Aliás, nós estamos vivos pela graça de Jesus Cristo. Entretanto, que em algum momento a salvação deixa de ser uma oportunidade para quem vai muito longe no pecado, é uma ideia bem sólida na Bíblia. Você tem, por exemplo, a ideia do pecado contra o Espírito Santo. O pecado sem perdão. Mateus 12, verso 31. É aquela ideia, tipo assim, a Bíblia diz assim: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Chega a ser um texto bem paradoxal, né? Todo pecado será perdoado, menos um. Claro que tem uma outra ideia, né? O que é esse pecado que não tem perdão? E aí algumas pessoas morrem de medo de cometer esse pecado. Que pecado é esse? Bom, o que eu posso te garantir é que esse pecado é a rebelião definitiva de quem não se arrepende, não ama a Deus e não ama as pessoas. A tal ponto de não poder mais se arrepender. É o pecado definitivo. Pastor, como é que a gente sabe que alguém já cometeu o pecado contra o Espírito Santo? Ninguém sabe. Só quem sabe é Deus. Nenhum de nós julga. O camarada lá está bebendo, está fumando, está usando droga, está praticando pecado sexual, está desviando dinheiro da Petrobras, está fazendo isso e aquilo. Não nos cabe julgar se pecaram contra o Espírito Santo ou não. Quem sabe se arrependam. E se arrependerem, existe graça em Cristo para a salvação eterna. Mesmo porque se não houver salvação para eles, por que haveria salvação para nós? Nós podemos não desviar 1 centavo da Petrobras, ok, mas nós somos sem pecado, por acaso? Então, se eu negar a salvação para eles porque eles pecam, eu deveria negar a salvação para mim porque eu peco. Então entendam, nenhum de nós será excluído do céu porque peca, porque a graça de Jesus é suficiente para todo pecado. Todo pecado será perdoado aos homens. Porém, quem pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. E aí é uma questão da relação da pessoa com o Espírito Santo. Não tem nada a ver comigo. Uma outra ideia interessante a respeito do fechamento da porta da graça, na Bíblia, é a ideia do dilúvio. Lembra que Noé pregou muito tempo. Virá chuva, virá condenação, e você tem que aceitar, você tem que ser salvo, você tem que buscar a Deus. E as pessoas zombavam e as pessoas rejeitaram. E aí cumpre-se uma imagem interessante do fechamento da porta da graça. Fechou-se a porta da arca e terminou a chance de salvação. E a própria Bíblia vai chegar a dizer em Lucas 17, 26, que nos dias da vinda de Jesus, da volta de Jesus, será como nos dias da vida de Noé. Nos dias de Noé, nos dias do dilúvio e etc. Esse é o fundamento bíblico. Agora, além do fundamento bíblico,
A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um grande fundamento para a ideia do fechamento da porta da graça nos escritos de Ellen White. Bom, tem um calhamaço de citações aí, eu vou ler todas elas para vocês, mas não vou me deter muito não, só para vocês terem uma ideia do que significa fechamento da porta da graça na mentalidade de Ellen White. E ela diz assim: Cristo conclui sua obra no santuário. Primeiros Escritos, página 36. Todos os casos estão decididos para a vida ou para a morte. Grande Conflito, página 490. Não há apelação da sentença, ela é irrevogável. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 82. A porta da graça está fechada para todo sempre. Desejado de todas as nações, 636. Não há mais sangue expiatório para purificar do pecado. Patriarcas e Profetas, página 201. Após esse evento, os santos devem viver sem intercessor e com um caráter liberto do pecado. Cristo em seu santuário, página 69. Devemos ser perfeitos em Cristo antes desse tempo. Grande Conflito, página 623. Isso tudo ocorrerá antes da volta de Jesus. Grande Conflito, página 490. E isso marca o início do terrível tempo de angústia e da queda das últimas pragas. Eventos Sinais, página 259. Percebo que tem gente tirando foto do slide. Se quiser, depois eu te mando o PowerPoint também, viu? Só me escrever, ezequiel.gomes@adventistas.org.br. Depois tu anota meu e-mail e eu mando para você. Sem dificuldade, posso mandar o áudio também e muitos outros materiais a respeito desse assunto, que certamente a gente não vai esgotar hoje, né? Imagine o tamanho desse assunto. Agora, vocês perceberam o tipo de citação que eu trouxe para vocês? Vai acabar o perdão, vai acabar a graça, virá as últimas pragas. Bom, esse não é uma boa conversa de sala de jantar, como diriam alguns, né? E tudo isso faz com que as pessoas tenham medo dos eventos relativos à volta de Jesus. E sabe que tem muito adventista que morre de medo dos eventos finais. Alguns dizem que são mais corajosos. Eu quero ver o decreto dominical logo, eu quero ver o bicho pegar, eu quero viver esse tempo aí perigoso de angústia, de sofrimento. Tem alguns aí por aí que se acham muito corajosos para esse tempo. Mas a grande verdade é que a maioria não quer parar de ter água quente, não quer parar de ter a sua caminha confortável, não quer parar de andar por aí cuidando dos seus filhos, andando de carro, passeando dias bonitos de sol, e muita paz, e muita alegria, e muita tranquilidade. Essa é a grande verdade. Agora, que os adventistas tenham medo desses eventos relacionados à volta de Jesus, é uma coisa um pouco incômoda, né? É difícil a gente admitir. Se eu perguntar para você, você quer que Jesus volte? É um pouco incômodo você responder, não. Certo? Não, eu quero. Mas tá, para ele voltar vai ter que acontecer tudo isso aí. Então, tipo assim, a gente quer, mas não quer que aconteça o que precisa acontecer. Essa que é a realidade. E aí muita gente morre de medo dos eventos relacionados à volta de Jesus. Mas sabe qual que é a verdade? A verdade é a seguinte. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Se a cada dia nós estamos mais próximos da volta de Jesus, então isso significa que a cada dia estamos mais próximos do fechamento da porta da graça. Porque uma coisa está incluída dentro da outra. Portanto, é nosso dever estudar profundamente esse assunto, a fim de compreender esse assunto. Eu vou dizer para você de antemão que esse assunto não é nada fácil. Eu já disse no começo, esse é um dos assuntos mais difíceis da teologia adventista. Mas é nossa obrigação como igreja dar atenção a esse assunto. E deixa eu mostrar um quadro interessante para vocês. Milhões de questões e assuntos estão relacionados ao fechamento da porta da graça. E aqui estão alguns exemplos. Quando a gente fala de fechamento da porta da graça, a gente está falando do pecado. O que é o pecado? Qual é a sua natureza? Qual é a sua extensão? Todo mundo peca, sim ou não? É possível não pecar? E mil questões nessa direção. Quando a gente fala de fechamento da porta da graça, nós estamos falando de obediência à lei de Deus. E aí, você obedece à lei de Deus? A gente está falando de salvação. Mas como é que acontece a salvação? O que implica a salvação? Do que Jesus nos salva? Como Ele nos salva?
Quando a gente fala desse assunto, a gente está falando de decreto dominical. E aí, será que faz sentido o decreto dominical? Poxa vida, a gente vive num mundo que tem um monte de islâmico que não guarda domingo, que tem um monte de secularizado que não guarda sábado, domingo, nem dia nenhum. Tem um monte de gente ateu que não está nem aí com nada. Será que faz sentido essa ideia do decreto dominical? Podemos pregar sobre isso, e é um tema que tem tudo a ver com o fechamento da porta da graça. Inclusive, é depois do decreto dominical que fecha a porta da graça. Será que você entende sobre esse assunto? Tem a ver com marca da besta, com a guarda do domingo, com a guarda do sábado, etc. Fechamento da porta da graça, obviamente, tem a ver com a graça. Vamos estudar sobre a graça. Olha como o assunto é amplo, enorme, infinito. Isso aí tem a ver com a teologia da última geração. Aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar. E aí, eles vão ser sem pecado? Eles vão ter pecado? 144 mil, última geração, a última igreja. Como é que é? É uma igreja sem pecado ou é uma igreja pecadora? E aí, perfeição cristã ou perfeccionismo? E tem uma tensão dentro desse assunto, né? Tem uma perfeição cristã que é verdadeira, que é possível, que a gente pode atingir, mas tem um chamado perfeccionismo, que é uma mentira, é uma heresia. A gente pode gastar muito tempo com isso. Poderíamos falar da natureza humana de Cristo. Cristo foi perfeito, será que nós podemos ser como Ele? Será que Ele foi como nós? Naquela citação de Ellen White, por exemplo, de Grande Conflito, página 623, ela diz que perfeitos em Cristo. Assim como Cristo não pecava nem por pensamento, assim a gente deve ser também. E tem 1000 questões nessa direção. Por exemplo, para terminar, né, as implicações e os temas relacionados a esse assunto. Qual que é a função do espírito de profecia na igreja? A gente lê um monte de textos de Ellen White, e aí, para que isso serve? Será que o que Ellen White escreveu tem a mesma função do que a Bíblia dentro da igreja? Tem a mesma autoridade? Está no mesmo nível do que a Bíblia? Podemos falar muito sobre isso. Outra coisa, depois da gente discutir a função, e a interpretação? Porque a gente pode definir a função. Olha, é igual à Bíblia ou está abaixo da Bíblia, beleza. Mas a questão é como interpretar. Como fazer uma hermenêutica, né, que é a ciência da interpretação do que Ellen White escreve. Percebam, irmãos, esse assunto é infinito. E a gente mal toca nas grandes questões desse assunto dentro da igreja. Agora, já que o assunto é infinito, para não cansar vocês em meio a tantas perspectivas e a tantas vozes, nós vamos eleger um assunto somente essa noite: o pecado. E esse já é um assunto suficientemente complicado e amplo para a gente tratar. O que é o pecado para você? Porque a ideia é a seguinte: vai fechar a porta da graça, eu tenho que vencer o pecado. O que é esse pecado que eu tenho que vencer? Como é que você responderia a essa pergunta? Bom, hoje nós vamos tratar 3 perspectivas sobre a doutrina do pecado, nesse contexto do fechamento da porta da graça. Bom, nós vamos falar do conceito de pecado, nós vamos falar se é possível viver sem pecar hoje, até onde isso é possível, e se existe uma reminiscência, né, uma permanência de pecado nos salvos, no tempo de angústia após o fechamento da porta da graça. Esses são os assuntos que nós vamos estudar essa noite. Bom, vamos para o primeiro assunto. Vamos falar um pouquinho sobre a pluralidade bíblica do conceito de pecado. Eu coloco para vocês o seguinte: a Bíblia define o pecado, pelo menos em função de 3 fundamentos diferentes. Existe um texto na Bíblia, muito famoso, que diz assim: o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. Então, o que é que define o pecado? É a lei de Deus. E a lei de Deus não está preocupada se você concorda com ela ou não. Vou te dar um exemplo. A lei de Deus fala assim: não dirás falso testemunho. Traduzindo em português, não seja um mentiroso. Se você discorda da lei de Deus e para você a mentira é algo normal, problema seu, não deixa de ser pecado porque você discorda. Porque quem define o que é pecado não é você e não sou eu. Quem define o que é pecado é a lei de Deus. Certo? Então, quando a Bíblia diz para você guardar o sábado, está lá na lei de Deus, não importa se você concorda ou não. Se você trabalha no sábado, você transgride o sábado. Pecado. Não importa se você
concorda com isso ou não. Então, o que define o que é o pecado? É a lei. Pecado é a transgressão da lei. Entretanto, transgressão da lei não é o único conceito de pecado na Bíblia. Quando Jesus fala do Espírito Santo, ele fala assim: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus vai explicar. Do pecado por quê? O que é o pecado? Do pecado porque não crê em mim. João 16, versos 8 e 9. O que é o pecado para Jesus nesse texto de João 16? Pecado é não acreditar nele, em Jesus Cristo. Esse é um outro fundamento. Se você não crê em Cristo, você está pecando. Conceito bem interessante, inclusive, de pecado. Para a gente comparar esses dois textos, transgressão da lei e não crer em Cristo como pecado, a gente poderia pensar assim na ideia de que a lei que a gente transgride tem a ver com o aspecto da lei moral, os 10 mandamentos, mas também com a lei cerimonial, com o cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra que no santuário Deus colocou os 10 mandamentos lá. E todo o santuário girava em torno do fato de que o cordeiro derramava o sangue para perdoar o pecado do pecador. E quando Jesus vem como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não crer nele é pecado contra a lei de Deus. Isso é muito interessante. Não crer em Cristo é pecado. Entretanto, existe um terceiro fundamento para a mensagem do pecado na Bíblia, que para mim é um fundamento muito interessante. Romanos 14, 23, a Bíblia diz assim: tudo que não provém da fé é pecado. E aí falando o quê? Da fé pessoal. No contexto de Romanos 14, está tendo uma discussão. Pode comer carne ou tem que ser vegetariano? E Paulo resolve de uma forma muito simples essa discussão. Quem come não julga quem não come, e quem não come não condene o que come. Amém. Seria tão fácil resolver essa discussão, hein? Mesmo dentro da igreja. Aliás, fechamento da porta da graça, será que não tem a ver com isso também? Parar de pecar, parar de comer carne, enfim, podemos falar sobre isso em outro momento. Mas a questão é a seguinte: olha como que Paulo resolve. Se para você é pecado comer carne, não coma. É pecado para você. É a tua fé. Se para você não é pecado comer carne, você pode comer, você não vai ser condenado por isso. E se a gente colocar isso para outras discussões, a gente vai encontrar um fenômeno bem interessante. Se você achar que ver televisão é pecado, para você é pecado, mas não obrigue todo mundo a viver sem televisão. Se você achar que usar terno preto é pecado, não use terno preto, mas não obrigue os outros a não usar o terno preto. Ou seja, a fé é uma coisa pessoal, certo? E aí, pode ser que exista um pecado que não tem nada a ver com a lei de Deus. Em nenhum momento a lei de Deus diz assim: não verás televisão, é o 11º mandamento, né? Alguns gostariam que fosse. Mas aí, já que não tem esse mandamento, mas se para você a televisão tem adultério, mentira, sei lá o que, coisa errada, e você acha que aquilo então se torna pecado por causa disso, então tu não assiste televisão. Agora, não condene os outros, porque talvez o outro, ele possa ver os aspectos mais positivos da televisão. Poxa, tem a TV Novo Tempo, eu posso assistir. Poxa, tem materiais educativos maravilhosos na televisão para se ver. Se você souber selecionar bem, não tem nada de pecado. Ponto. E cada um vive na sua fé com tranquilidade. Aí você entenda uma coisa. Sob o fundamento da fé pessoal, existem pecados que não são regulamentados pela lei de Deus, mas pela lei da consciência. Pensa o seguinte: meu pai me ensinou que usar terno preto é pecado. Porque na cabeça do meu pai, isso aí era pecado. Sei lá por quê? Por qualquer razão dele. E eu internalizei esse conceito. E agora, eu não uso terno preto porque eu quero ser coerente com a minha fé, com a minha consciência. Mas eu não posso obrigar isso aos outros. Mas a lei de Deus manda não vestir terno preto? Agora, eu gosto de usar o exemplo do terno preto, porque você sabe que a discussão sobre a modéstia cristã não está em torno do terno, né? A modéstia está em torno da saia, do comprimento da manga, especialmente da mulherada, né? Parece que homem não precisa ser modesto, só quem precisa ser modesto é mulher. É interessante, né? Esses falsos fundamentos. Mas, de qualquer forma, como é que se resolve? Se para você é pecado, não use. Se para você não é, use. Obviamente, tome cuidado com a questão do escândalo e daquilo que pode, de alguma forma,
causar o mal, especialmente na direção da sensualidade em si, que pode incitar aí de fato ao pecado. Agora, você percebe que tem uma pluralidade de fundamentos acontecendo aqui? E na base de tudo, na discussão sobre o pecado, está uma ideia muito negligenciada e muito importante. A gente tem que olhar esse assunto do pecado em um contexto muito interessante, que é o seguinte. Quando você lê Romanos 13, verso 10, a Bíblia diz assim: o cumprimento da lei é o amor. Isso é o que a Bíblia diz. E quando você lê 1 Coríntios 13, você descobre o que é o amor verdadeiro. Então, se o pecado é a transgressão da lei, e guardar a lei é amar a Deus, amar as pessoas, amar a si mesmo, sobre o padrão de 1 Coríntios 13, você começa a perceber uma dimensão do conceito de pecado que é muito complicado. A Bíblia diz assim: o amor não arde em ciúmes, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor é tudo de bom. Quem de vocês tem o amor de 1 Coríntios 13? E outra, não é só ter o amor de 1 Coríntios 13. Talvez você tenha o amor de 1 Coríntios 13 em relação ao teu marido ou à tua esposa. Olha, né? Ele consegue ter amor perfeito pelo marido e pela esposa, legal. E por todos os outros seres humanos da face da terra, você tem o mesmo amor? Mesmo que exista uma função diferente. Obviamente, o marido e a mulher têm a dimensão sexual do amor, tem a dimensão do carinho, do beijo, da intimidade, que obviamente não vai ter com mais ninguém. Mas, de qualquer forma, você tem amor perfeito para com todas as pessoas? Tu nunca perde a paciência, é isso? Tu nunca tem ciúmes, tu nunca tem egoísmo, tu nunca tem vaidade, em nenhum grau, em nenhum momento. E aí a gente começa a perceber o seguinte: mesmo que a gente não viva em transgressão da lei, sendo assassinos, ladrões, mentirosos, etc., quem aqui pode dizer que não tem pecado? E aí você responde para mim. Bom, falar um pouquinho da natureza do pecado. Além disso tudo, dessa questão da transgressão, da fé em Cristo ou da fé pessoal, a Bíblia fala algumas coisas difíceis sobre o pecado. Uma delas é o pecado como uma herança. A Bíblia diz assim: pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5, verso 19. Romanos 5, dos versos 12 a 21, é o texto clássico do pecado original. E tem muita gente que se incomoda com a ideia do pecado original. Porque foi Adão e Eva que pecaram e agora eu que estou aqui no mundo do câncer, eu que estou aqui no mundo da maldade e etc. É culpa deles, a culpa não é minha. E é tudo injusto. Gente, é óbvio que é injusto, nós estamos falando do pecado. Se fosse justo, não era o pecado, pelo amor de Deus, né? É óbvio que o negócio é injusto. É óbvio que o pecado é ilógico, é injusto, é absurdo, é irracional. Mas é o pecado. E o pecado, Satanás enganou Adão e Eva e impôs a sua escravidão sobre todos os seus filhos, sem exceção, a não ser Jesus Cristo, que foi o único não escravizado pelo pecado, o único não pecador. Além disso, olha esse outro conceito de pecado. Romanos 7,18. Na minha carne não habita bem nenhum. Na minha natureza, na minha carne, no meu corpo, em quem eu sou, não habita bem nenhum. Outro texto interessante, esse é bastante polêmico inclusive, né? O mal que eu não quero, esse faço. Romanos 7, verso 19. A gente tem uma ideia do pecado que é o mais comum, que é o seguinte: você pode fumar ou não. Se você quer fumar e fuma, você peca. Se você não quer fumar e não fuma, você não peca. Não é assim que a gente trata o pecado? Se eu quero pecar, eu vou lá e faço uma coisa errada. Se eu não quiser pecar, eu vou lá e não faço nada errado. Esse é o pecado, essa é a visão comum do pecado. Mas o pecado não é só isso. Paulo diz assim: eu não quero, mas eu faço. Pecado involuntário. Nossa, meio maluco. E aí você tem um texto interessante, né? O pecado por ignorância em Levítico 4. Quando um príncipe pecar por ignorância e fizer alguma de todas as coisas que o Senhor Deus ordenou não se fizessem, trará por sua oferta um bode sem defeito. E aí a ideia de que você pode pecar sem saber que está pecando. Tu pode de repente estar fazendo uma maldade para alguém sem saber, sem ter a consciência de que você está fazendo aquela maldade. É interessante isso, né? Não é algo direto, é algo que a gente faz sem querer fazer. Agora, mais uma coisinha. O problema da universalidade do pecado.
Além de tudo isso que eu já falei, que é muito amplo, grande, enorme, etc., nós ainda temos um problema. A Bíblia diz o seguinte: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Mas não tem um. Não é que tem um. E a Bíblia diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia só conhece uma exceção, Jesus Cristo. O resto não é exceção. Só que você começa a ter um problema. Todo mundo rouba, mata, mente, adultera? Não. Mas todo mundo peca? Sim. Mas e aí, o que é o pecado? Porque, de fato, nem todo mundo rouba, mata, mente, transgride o sábado. Mas todo mundo peca. E isso nos faz questionar. Outra coisa, a ideia de que pecaram e carecem da glória de Deus. Essa condição pecaminosa, de carecer da glória de Deus. É algo que nos acompanha como uma condição a vida toda. Agora, já que essa discussão está muito simples, vamos complicar ela um pouquinho. Quando a gente começa a pregar sobre esse assunto, alguns adventistas mais bem informados dessa discussão, eles começam a querer ignorar tudo que eu falei até aqui. Pastor, eu sou aquele pastor ali, tá? Pastor, tu está falando besteira. Pode parar de pregar isso aí, que isso é tudo bobagem. Aí eu pergunto, por que, irmão? Porque Ellen White disse o seguinte: o único conceito de pecado é a transgressão da lei. E sabe que essa é uma discussão interessante. O pessoal acha que não tem nada de pecado por natureza, não tem nada de pecado involuntário, não tem nada desses pecados por ignorância que eu faço. Não, pecado é transgressão da lei. Se eu não transgredir a lei, eu não peco. Eu dou o meu dízimo, eu não tenho outro Deus, eu não faço imagem, eu não faço piada com o nome de Deus, eu não trabalho no sábado, eu de vez em quando ligo para o meu pai e para minha mãe, eu não mato, não adultero, não roubo, não minto, não cobiço. Eu sou sem pecado, pastor. Essa é a questão, porque eu não transgrido a lei, e já que eu não transgrido a lei, eu não tenho pecado. E Ellen White diz que o único conceito é a transgressão da lei. Não pode parar com essa conversa toda. Como é que você lidaria com esse argumento? Você acha que faz sentido? Eu vou mostrar para você alguns textos de Ellen White, mais alguns. Sei que o pastor Ezequiel não tem muito dó de vocês não, né? Fazer vocês queimar um pouquinho de fosfato. Além do conceito de transgressão da lei, dá uma lidinha nesses textos de Ellen White comigo. Todo pecado é egoísmo. O primeiro pecado de Satanás foi uma manifestação de egoísmo. E você que tem curiosidade sobre o surgimento do pecado, que é uma coisa muito misteriosa. De onde é que vem o pecado? Um negócio maluco. Não tem explicação para isso aí. É o mistério da iniquidade. Mas Ellen White diz que o primeiro pecado foi uma manifestação do quê? Egoísmo. E olha só a próxima. Essa citação está no livro Manuscripts Releases, volume 7, página 232. A próxima citação é interessante. Ela diz o seguinte: o egoísmo está entretecido em nosso próprio ser e nos veio por herança. Historical Sketches, páginas 138 e 139. O egoísmo, que é a essência do pecado, como é que chegou até eu e você? Está entretecido no nosso ser e nos veio por herança. É o que Ellen White escreve. O que mais? A lei de Deus não podia justificar o homem, pois em sua natureza pecaminosa este não a poderia guardar. Patriarcas e Profetas, páginas 373. E a última. Faremos nossa própria a confissão do apóstolo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Atos dos Apóstolos, página 561. Percebam, irmãos, que na obra de Ellen White, todos os conceitos de pecado como herança, pecado como natureza, pecado como algo que está na minha carne, está presente. Porque a transgressão da lei sozinha, não, ela mesmo diz. Tudo isso aí, então, sabe, eu não sei o que esse povo caça encrenca, porque é o único conceito de pecado. Agora, se você ficou curioso sobre o único conceito de pecado, eu vou te dar umas dicas. Primeira dica: medite sobre o único filho de Jacó. Gênesis 22, verso 2. O único filho de Abraão, né? Jacó era neto de Abraão. Então você pode meditar sobre o único filho de Abraão. Chamava quem o único filho dele? Isaac. Só que tem um problema, não tem um problema por aí?
Abraão não teve um outro filho? Chamado Ismael? Como é que era único? É único, mas tem mais de um? Aí você gasta um pouquinho de tempo pensando com isso. Eu não vou mais gastar tempo com esse assunto. Se você quiser saber mais, tem 2 sermões meus na internet. Um deles lá, pecado como transgressão. Eu falo muito desse assunto. E outro, a perfeição de caráter e o único conceito de pecado. 2 sermões lá na internet, se você quiser saber, tem muito material a esse respeito. Mas eu já te garanto, não perca muito tempo com isso, porque isso aí é só uma retórica que se usa para querer se ensinar uma bobagem dentro da igreja. Agora, para a gente ir caminhando para o fim, que eu não quero também deixar vocês saírem daqui meia-noite, não. Agora eu vou dar um nó na sua cabeça. Pastor, podemos viver sem pecar? E eu respondo, sim. E desde quando? Desde hoje. Pastor, acho que você está um pouco contraditório. Bom, abre a sua Bíblia aí. João 8, verso 11. Famoso texto, né? Tá no telão, mas se você quiser acompanhar, está no contexto da história da mulher surpreendida em adultério e etc. E Jesus fala uma coisa muito interessante para essa mulher, não fala não? E inclusive os perfeccionistas usam muito isso aí, né? O que Jesus fala para ela, depois de perdoá-la? Vá e não peques mais. E aí o pessoal começa a dizer o seguinte, pastor, Jesus diz que a gente pode viver sem pecado. Vá e não peques mais. Jesus não falou assim, vá e continue pecando, porque pecado é normal, pecado é na nossa natureza, é por causa de Adão e Eva, a gente faz mesmo sem querer fazer. Não, Jesus disse, vá e não peque. Então é isso aí que a gente acredita, é isso aí e tal. Beleza, eu concordo. Não tenho nenhum problema com o que Jesus falou, só que eu quero te perguntar uma coisa. Quando Jesus disse, vai e não peques mais, do que é que ele estava falando? Essa é a pergunta que tu tem que fazer. Porque veja só uma coisa. O pecado daquela mulher é o pecado de adultério. Sabe o que é adultério? Transgressão da lei. É uma escolha equivocada. É uma maldade, é um vício. Agora deixa eu dizer uma coisa. A gente pode vencer esse pecado aqui, sim ou não? Pode e deve. Nenhum de nós precisa ser adúltero, irmãos. É obrigado a ser adúltero agora? Ninguém é obrigado a ser adúltero. Poxa vida, entenda uma coisa. O sentido específico de pecado tem que ser lidado como? Dessa forma, vai e não peques mais. Poxa, tu está bebendo, fumando, destruindo teu corpo com droga, com adultério, com pornografia, sei lá com o quê. Vá e não peques mais. Não tem outro discurso. Agora, deixa eu te dizer que pecado não é só essa listinha aqui não. Pecado pode significar algo mais amplo. Poxa, as nossas imperfeições, os nossos erros involuntários, a nossa falta de amor ou fé perfeitos e a nossa natureza. Agora, será que era disso aqui que Jesus estava falando? Quando diz para ela, vai, não peques mais? Sabe qual é a resposta? Não. Jesus não chegou para ela e disse, vai, deixa de ser humana. E ela ia poder fazer o quê para não ser humana? Todo homem peca, toda mulher peca, mesmo que ela nunca mais adulterasse na vida. Ela ia se tornar o segundo Jesus Cristo da história, sem pecado? Não é assim que funciona, nunca foi assim que funcionou. Então perceba uma coisa, é possível viver sem pecar? Com toda certeza, dentro desse sentido de que o pecado é uma rebelião voluntária, e ninguém precisa ser rebelde voluntariamente contra a lei de Deus. Inclusive é o que Ellen White diz. Ellen White diz assim, olha, quem não tem fé suficiente para crer que ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 360. Se você justifica o seu pecado e diz assim, não, eu não posso, Jesus não pode me dar vitória não, eu preciso adulterar, porque adulterar é da minha natureza, eu gosto muito, é muito tranquilo, e Deus entende, eu vou para o céu mesmo assim. Quem pensa assim, não chega no céu, porque ama mais o adultério do que a palavra de Deus. A nossa fé é que Deus livra a gente de pecar. Aliás, você não pode dar um testemunho essa noite de quantos pecados Deus já livrou você? Eu posso dizer, de muitos pecados que já estão muito longe de mim. Eu vou usar um exemplo, por exemplo, eu já usei drogas. Já faz mais de 10 anos que eu não uso drogas. Venceu o pecado ou não venceu? Venceu. Acabou.
Eu não bebo mais, bebia cerveja, cachaça, sei lá o quê. Então, faz 10 anos que eu não bebo nada de álcool. E aí? Venceu ou não venceu? Tem poder em Jesus para a gente vencer ou não tem? Claro que tem, irmãos. Agora, obviamente, você não pode trazer isso para aquela ideia geral de pecado, porque você vai ter que deixar de ser um ser humano. Vamos falar disso nesse último ponto para a gente poder ir embora. Pergunta final. Permanece pecado nos salvos após o fechamento da porta da graça? E esse é o ponto onde eu gostaria de chegar. Então isso tudo foi só a introdução do sermão, tá, gente? Eu preciso aprender a falar menos, né? Eu sabia que esse sermão ia ficar um pouquinho grande, peço perdão a vocês. Eu sei que vocês são guerreiros aí, estão aguentando, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu não faço esse contexto todo, talvez tu não conseguiria entender tão bem esse problema aqui. Que é o verdadeiro problema da teologia adventista, ou pelo menos um dos maiores. E eu não posso deixar de ensinar algumas coisas para vocês. Bom, a questão é a seguinte: tudo vai depender do seu conceito de pecado. O salvo vai ter pecado após o fechamento da porta da graça? Depende, sim e não. Pecado como rebelião? Não. Pecado como natureza? Sim, vai permanecer pecador. E por que eu digo que vai permanecer pecador? Pela palavra de Deus. Não há homem justo que não peque. Pronto. Enquanto a palavra de Deus for a verdade, o homem vai ser pecador. Pronto. Acabou. A única coisa que muda isso é a glorificação. E a gente sai desse mundo e vai para o céu para viver eternamente. Até lá nós seremos pecadores. E a Ellen White mesmo diz: não podemos dizer sou sem pecado até que esse corpo seja transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 355. Tu não pode dizer que tu não tem pecado até que o teu corpo seja glorificado. E quando é que o corpo vai ser glorificado? Somente quando Jesus voltar. Até lá nós seremos imperfeitos pecadores. E aí começam a surgir as perguntas, né? Ah, pastor, mas e viver sem intercessor? E não haver sangue expiatório para purificar do pecado? E atingir a perfeição de caráter? E ser perfeito em Cristo? O senhor não vai falar nada? Não, vou falar assim. Vou falar assim para a gente terminar. Eu vou dar algumas perspectivas para vocês sobre esse assunto. A primeira é o seguinte: o texto que marca o fechamento da porta da graça fala de justos que devem continuar na prática de justiça e santos que devem continuar a se santificar. Apocalipse 22, 11. Nem de longe essas imagens significam impecaminosidade. Quem são os santos e justos na Bíblia? Fora dos anjos, de Deus, de Cristo. São pecadores. Por exemplo, Paulo escreve assim: aos santos que vivem em Corinto, graça e paz da parte de Deus. Aí tu vai ver o que ele escreve para os santos em Corinto. Vocês podem parar de brigar um pouco, por favor? Pô, o cara está pegando a mulher do outro, o outro está brigando, o outro está falando mal, o outro está fazendo não sei o quê. Esses são santos. Será que a igreja do Iguatemi é feita de santos? Assim está fácil, né? Assim está fácil, né? Tô assim, um monte de santo aqui, né? Porque o santo na Bíblia não é o cara sem pecado, porque senão ninguém lá em Corinto ia ser santo, ninguém lá em Filipos ia ser santo, ninguém aqui no Iguatemi ia ser santo. Esse é o primeiro ponto. E depois, a justificação e a santificação, que é a questão do texto justo e santo, são sempre pela fé. Pô, justificação pela fé é a mensagem central. A carta aos Romanos, carta aos Gálatas, inclusive a santificação. Atos 26, 18, a Bíblia diz: os que são santificados pela fé em mim. A fé santifica? Sim, é pela fé. Não é por atingir um padrão que ninguém nunca jamais atingiu, nem vai atingir. Todos os justos e santos humanos da Bíblia foram pecadores e jamais deixaram de sê-lo. Por isso que tem a teologia da última geração, inclusive, para tentar burlar a Bíblia. Eles querem dizer o seguinte: na Bíblia ninguém conseguiu, mas nós vamos conseguir. E aí eu pergunto, né, na teologia da última geração, a Bíblia não é a verdade. Para esse pessoal da última geração aí, a Bíblia não é a verdade. Porque na Bíblia, o santo e o justo é pecador. São pecadores, né? Segunda coisa, a palavra de Deus diz que segundo a lei,
quase todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Que é aquela ideia que quando Jesus sair do santuário não vai mais ter sangue para purificar do pecado, e o povo morre de medo. Então não pode pecar porque não vai ter sangue, e sem sangue aí vai ficar difícil a situação. Bom, Levítico capítulo 5 nos mostra que podia haver expiação e perdão de pecados com oferta de flor de farinha, sem oferecimento de sangue. Será que essa imagem pode nos ajudar? Bom, eu digo que pode. É uma ideia que a gente pode explorar adiante para pensar assim, no santuário não era todo o pecado perdoado por sangue. Tinha outras formas de perdão também. Então essa é uma forma interessante para a gente pensar, de repente, quando Jesus não mais aplicar o seu sangue em nosso favor, não tem mais perdão, vai com calma. Esse é um conceito meio complicado mesmo, mas vai com calma. Outra coisa, acho que é o penúltimo slide. Existe um precedente interessante em Romanos 5, verso 13. Olha o que a Bíblia diz. Até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há... Eu não vou ficar explicando muito sobre esse texto, não. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Existe um precedente onde há pecado, mas ele não é o quê? Levado em conta. Interessante. Existe pecado não levado em conta. Então, quem sabe isso aí poderia iluminar a situação dos salvos após o fechamento da porta da graça. Há pecado, mas não é levado em conta. Ok? O que mais? A ideia da perfeição em Cristo, eu não vou ler esses textos todos, não cansar mais do que vocês já estão cansados, mas a ideia da perfeição em Cristo é simples e complicada ao mesmo tempo. Quem está em Cristo está perfeito, ponto. A própria Bíblia diz assim, olha, se o entregar, a própria Ellen White diz assim, o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceito diante de Deus exatamente como se não houvesse esse pecado. Se você tem Jesus no teu coração. Deus nem olha para o teu pecado, ponto, por causa da tua fé. Então esse problema aí do pecado é um problema que não existe para Deus. Porque Deus não olha para o teu pecado se você está em Cristo. Segunda coisa, aí surge aquele problema. Nós devemos vencer como Jesus venceu. Bom, Ellen White diz, Cristo é o nosso modelo, jamais poderemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e assemelharmos-nos de acordo com a nossa capacidade. Tu deve imitar a Jesus? Deve. Jesus orava, Jesus pregava, você pode orar, você pode pregar. Jesus clamava ao Pai, tu pode clamar ao Pai também, não tem problema. Imite a Jesus, mas nunca se compare com Ele. Você nunca vai ser como Ele. E para terminar, a última pergunta. O foco de Ellen White está num conceito específico ou absoluto de pecado, após o fechamento da porta da graça. É o mesmo problema do vai e não peques mais. O que Jesus estava querendo dizer? Vai e deixe de ser humano? Ou vá e não seja rebelde contra Deus? E Ellen White da mesma forma. Você tem que vencer o pecado para você ser salvo, após o fechamento da porta da graça. Mas deixa eu te dizer uma novidade. Não é só depois do fechamento da porta da graça. É hoje. Tu não tem que esperar o fechamento da porta da graça para se tornar fiel a Deus e parar de ser um rebelde. Tem o que? Adultério na tua vida? Tem mentira? Tem fofoca? Tem malícia? Tem maldade? Tem podridão? Tu tem que vencer isso. Tu tem que lutar contra isso. Agora entenda, as nossas imperfeições não se resumem a isso. Poxa vida, a gente quer ser perfeito e não consegue. Nós não somos perfeitos como pais, nem como mães, nem como filhos, nem como amigos, nem como pastores, nem como nada. Poxa, a gente está longe, nos falta amor. E nem por isso nós estamos aí por aí matando, roubando, mentindo e vivendo em transgressão. Perceba a diferença de uma coisa e outra. Quando Ellen White e a Bíblia dizem que a gente tem que vencer o pecado para ser salvo, e que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos salvar, é justamente para mudar a orientação da nossa vida. Não mais escravidão do pecado, mas agora amor e fé. E se esse amor e fé não são perfeitas, elas devem crescer. E crescer cada dia e dia após dia e nunca vai chegar no fim. E nós vamos crescer cada vez mais, até que feche a porta da graça, caiam as últimas pragas. E sabe o que vai acontecer? O santo vai continuar a se santificar. Lá depois do fechamento da porta da graça. Vai estar trabalhando o caráter, vai estar orando, vai estar buscando, vai estar clamando a Deus. E mais cedo ou mais tarde, no meio das últimas pragas,
Jesus vai rasgar o céu e ele vai voltar para buscar não os perfeitos, mas os pecadores que confiaram nele. Não tem essa de viver sem pecar. Queria eu viver sem pecar. Queria você viver sem pecar. Na teoria é muito bonito, mas vai ver na prática. Vai ver na prática o que os defensores da vida sem pecado fazem. E aí tu vai deixar de acreditar na teoria que eles pregam. Se eu pedir muito perdão para vocês, vocês aceitam? Eu sei que não foi fácil. Para mim também não foi. Eu peço perdão assim porque de fato não é o nosso objetivo não é cansar vocês. De repente vai esvaziar o culto de quarta-feira, né? Ninguém mais vai vir, aquele pastor vai pregar, a hora que ficarem sabendo, ninguém vem. A gente está brincando. Eu sei que alguns gostam mais, outros menos. O problema não é causar rebuliço, não. Eu quero dizer que eu sei que pisei um pouquinho na bola assim de passar do tempo. Eu pensei em falar mais rápido sobre cada slide, mas essa tendência de querer explicar acaba atrasando as coisas. Mas para não atrasar mais, vamos nos colocar em pé. E eu gostaria de terminar fazendo uma oração, pedindo a Deus assim que realmente nos prepare para esses momentos finais, que não vão ser fáceis. A Bíblia descreve um tempo de angústia, de medo, de praga, de coisa ruim, de coisa difícil. E nenhum de nós se sente preparado. E toda essa ideia de que a gente tem que vencer o pecado, poxa, mexe com a gente. Quem não tem pecado aqui? E sabe, a gente tem que ser mexido com isso mesmo, para ser sacudido, para ser transformado, para ser abençoado. E nós vamos orar por isso nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos a Tua palavra nesta noite, Pai. Agradecemos o Teu Espírito e o entendimento que vem dEle para entendermos toda a verdade. Pai, esse assunto é muito difícil e complicado, Senhor. Tem tanto meandro, tem tanto questionamento, tem tanta polêmica. Mas nós queremos dizer que nós queremos estar acima disso e de fato e de verdade termos a Jesus no nosso coração e nos prepararmos para o encontro com Ele, Pai. Se para chegar a esse encontro a gente tem que passar pelo fechamento da porta da graça, que o Senhor, que começou a boa obra em nós, venha completá-la até o dia de Cristo Jesus, Pai. Que o Senhor sustente a nossa fé, que o Senhor sustente o nosso amor e que o Senhor nos faça crescer cada vez mais e nunca confiar em nós mesmos, mas confiarmos somente no Senhor. Pai, se diante de nós está o fim do mundo, nos prepara para ele. Se diante de nós está a missão, nos prepara para ela. Não importa o que aconteça, que o Senhor esteja conosco todos os dias, como prometeu, até a consumação dos séculos. Dá-nos a Tua paz e a Tua graça, leva-nos em segurança para as nossas casas. Tudo oramos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, vão com Deus e até o sábado, se Deus quiser.